da organização do Estado. Capítulo 1. Da organização político-administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compete à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro dos períodos determinados por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvados na forma da lei a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Capítulo 2. Da União. São bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em território de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirva de limite com outros países, ou se estendam um território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras exclusivas destas, as que contenham a sede de município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 6. O mar territorial. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Novidade 2019. É assegurada a todos
a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura 150, ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União: inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e participação de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicação, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagem. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. A organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programação de rádio e de televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes públicos. Instituir diretrizes. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Letra A, a linha A.
Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. C. Sob o regime de permissão, são autorizados a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. D. Responsabilidade civil por danos nucleares independentemente de culpa. 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Competência privativa para legislar. O artigo 21 era competência administrativa. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. 5. Serviço postal. 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8. Comércio exterior e interestadual. 9. Diretrizes da Política Nacional de Transporte. 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgicos. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 27. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 29. Sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20. Sistemas de consórcios e sorteios. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões dos policiais, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 21. Emenda Constitucional 103 de 2019. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões dos policiais militares e dos corpos de bombeiros militares. 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal. 23. Seguridade Social. 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecidos os dispostos no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, Lei de Licitações. Inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilidade nacional. 29. Propaganda comercial. Parágrafo único.
Lei complementar poderá autorizar os estados, somente os estados, a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É competência comum de todos os entes. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trabalho. Parágrafo 1. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Essa competência concorrente comum, competência comum administrativa. Agora, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, não aos municípios, legislar concorrentemente. Minha competência concorrente para legislar. Aqui é uma competência administrativa comum. Vamos lá. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custa dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. Procedimentos em matéria processual, não é processual. Os procedimentos. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, compete à União, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, não revoga, suspenda. Não pode, uma lei federal não pode revogar uma lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3 dos Estados Federados. Artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Inclui-se entre os bens dos estados: inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluída aquela sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingindo um número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 11. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato de deputado estadual, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. Os subsídios dos deputados estaduais serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daqueles estabelecidos em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º, artigo 57, parágrafo 7º, artigo 150, parágrafo inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 3. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regulamento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecedentes, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Parágrafo 1º. Perderá o mandato do governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa
Observado que se dispuser os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1, incluído pela lei, capítulo 4 dos municípios, artigo 29. Os municípios reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Aplica-se as regras do artigo 77 no caso de município com mais de 200 mil eleitores. No caso de município com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no 1º de janeiro no ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios até 15 mil habitantes, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil e até 30 mil habitantes, 13 vereadores 30 mil até 50 mil, 15 vereadores 50 mil a 80 mil, 17 vereadores de 80 mil a 120 mil, 19 vereadores 120 mil a 160 mil, 21 vereadores de 160 mil a 300 mil, 23 vereadores de 300 mil a 450 mil, 25 vereadores de 450 mil a 600 mil, 27 vereadores de 600 mil a 750 mil, 29 vereadores de 750 mil até 900 mil, 31 vereadores de 900 mil a 1 milhão, 33 vereadores de 1 milhão e 50 a 1 milhão e 200, 35 vereadores de 1 milhão e 200 até 1 milhão 350, 37 vereadores de 1 milhão 350 mil até 1 milhão e 500 mil, 39 vereadores de 1 milhão e 500 mil até 1 milhão e 800 mil, 41 vereadores de 1 milhão e 800 mil a 2 milhões e 400, 43 vereadores de 2 milhões e 400 a 3 milhões de habitantes, 45 vereadores de 3 milhões de habitantes a 4 milhões, 47 vereadores de 4 milhões de habitantes a 5 milhões, 49 vereadores de 5 milhões a 6 milhões, 51 vereadores de 6 milhões a 7 milhões, 57 vereadores de 7 milhões a 8 milhões, 55 vereadores municípios, 55 nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários de munição ficarão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o disposto nos artigos 37, inciso 1, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 1, 150, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispuser esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. O município de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo do vereador corresponde a 20% do subsídio dos deputados estaduais. 20%. Município de 10 mil a 50 mil habitantes, subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30%. 40% de 50 a 100 mil. De 100 mil a 300 mil, 50%. De 300 mil a 500 mil habitantes, 60%. De 500 mil habitantes, de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos subsídios de deputados federais. Os municípios
os municípios de mais de 500 mil habitantes. O subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio de deputado federal. O total das despesas